E se ao invés de aprender algumas palavras aleatórias do alemão, você pudesse começar pelas palavras que os alemães mais usam? Será que isso ia melhorar o seu aprendizado? Será que ia tornar mais rápido de você ficar fluente em alemão? Eu acredito que sim, não para fluência, mas para você começar. É um ótimo mecanismo você começar pelas palavras que eles mais usam e depois ir juntando com as palavras que você mais usa no seu dia a dia. E para você começar, hoje eu trouxe as 10 palavras mais usadas pelos alemães em toda a literatura alemã, segundo uma fonte alemã. A motivação desse vídeo veio pela pergunta que muita gente me faz de por onde eu começo a aprender? E você deve começar a aprender, na minha resposta pessoal, pelas palavras que você mesmo usa no seu dia a dia. Então, se você usa muita palavra hoje, também, você, eu, comer, ir, andar, qualquer coisa desse tipo, as palavras mais simples mesmo, mas pega as palavras do seu dia a dia, anota elas e aprende elas em alemão primeiro. E sempre usa um método, né, de revisão dessas palavras, então recorre aí um aplicativozinho, um Anki, um Quizlet, alguma coisa desse tipo, para não deixar morrer esse vocabulário que você está aprendendo. Mas agora temos uma segunda opção para quem está começando, que é ver esse vídeo aqui e aprender primeiro as palavras que os alemães mais usam. Então hoje a gente vai começar com os 10 substantivos mais utilizados no alemão e depois a gente pode ver mais para frente os 10 adjetivos ou as 10 palavras mesmo, que incluem as preposições, tudo que os alemães poderiam usar. E é isso. Hoje você vai aprender as 10 palavras que os alemães mais usam para você começar por elas, anotando no seu caderninho aí para começar a aprender alemão hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Rafael Guimarães e eu sou professor de alemão e aqui está o nosso top 10. Em 10º lugar, nós temos a palavra milhão. Então, die Million é a nossa 10ª palavra. Essa palavra com certeza deve aparecer muito na área de economia para falar 1 milhão de euros ou 1 milhão de outra moeda, como por exemplo dólares. Então, die Million é a 10ª palavra mais utilizada pelos alemães. Em 9º lugar, temos a palavra Land. E essa palavra tem duas conotações muito comuns. Uma é de das Land, que é o país, e a outra é de auf dem Land, que é no campo. Então a gente pode usar das duas maneiras e eu tenho certeza que deve aparecer das duas maneiras nos jornais e assim vai. Em 8º lugar, temos a palavra Mensch, que significa o ser humano, basicamente, o homem, né? Como a gente diria em português. Então essa é a nossa 8ª palavra mais utilizada do alemão. Em 7º lugar, temos a palavra Tag, que significa dia. Então der Tag também dá para entender, né? Porque que poderia aparecer tanto assim em jornais ou em fontes escritas, né? No dia do descobrimento do Brasil, no dia em que o presidente da Alemanha se encontrou com o primeiro-ministro da França. Então a gente tem muitas ocasiões em que a gente usaria der Tag. Em 6º lugar é aquilo que todo mundo não tem, mas gostaria de ter, que é Zeit, tempo. Die Zeit é a 6ª palavra mais usada do alemão. Em 5º lugar, o próprio nome, Deutschland, então Alemanha, é a palavra utilizada. Então, a 5ª palavra mais utilizada é o próprio nome do país deles, Alemanha. Isso também dá para entender, né? Todas as notícias devem ser contextualizadas de onde. Então, na Alemanha, este ano, sei lá, 10 mil pessoas foram aprovadas em vestibular de medicina, por exemplo. Então, qualquer notícia que tenha relacionado à Alemanha vai aparecer Deutschland. Então, essa é a 5ª palavra mais utilizada. Em 4º lugar, temos a palavra Prozent, mais especificamente das Prozent, que é porcentagem mesmo, então a porcentagem, tá? Então essa palavra novamente junto com milhão deve aparecer onde tem muitos números e em diversos artigos, também faz todo sentido estar aqui no nosso 4º lugar de palavras mais usadas do alemão. Em 3º lugar temos a palavra Uhr, que deve aparecer de duas maneiras diferentes, uma bem menos provável e a outra muito mais provável. A menos provável é como die Uhr, que é relógio, e a mais provável é como Uhr nas expressões que dizem uma hora. Então, por exemplo, 12 Uhr, às 12 horas. É uma expressão totalmente possível com a palavra Uhr. Em 2º lugar, temos a palavra Euro. Euro também, né? Não preciso explicar por que isso aparece tanto. Mas euro a gente pode utilizar então na hora de dar uma quantidade de dinheiro. E um exemplo disso seria falar, por exemplo, fui no mercado e gastei 5,50. Como que a gente falaria isso em alemão? 5,50 vai ficar 5,50 Euro.
Então, para a gente separar o que é euros de o que é centavo de euro, a gente fala euro depois da unidade em euros e fala depois o número em centavos. No nosso Nummer 1, no nosso top 1, está a palavra Jahr. Então, das Jahr, que significa ano. E também, novamente, né, mais uma informação de tempo aí aparecendo dentre as 5 mais utilizadas da língua alemã. E dá para entender completamente. Então, toda vez que alguém for citar um ano, se usa geralmente Jahr. Tem 3 expressões também muito comuns para aparecer Jahr, que é nächstes Jahr, que seria ano que vem, dieses Jahr, neste ano, e letztes Jahr, que é ano passado. Eu não ia deixar você só com a lista de palavras, né? Claro que não. Você conhece o canal aqui e sabe que a gente gosta de dar exemplos e contextualizar tudo que a gente está aprendendo. Então vamos a alguns exemplos utilizando algumas dessas palavras do nosso top 10. Nächstes Jahr wird in Deutschland 2 Millionen Euro in die Wissenschaft investiert. Ano que vem, na Alemanha, será investido 2 milhões de euros na ciência. Ou então, um pouquinho mais simples, jeden Tag um 10 Uhr liest Frau Meier die Zeitung. Todo dia, às 10 horas, a Frau Meier lê o jornal. Ou até pode ser uma frase motivacional aí para quem gosta do campo. Auf dem Land hat man mehr Zeit. Então, no campo, as pessoas têm mais tempo. Seria outro exemplo possível, utilizando dessas 10 palavrinhas que a gente aprendeu hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de avaliar aqui embaixo. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário, não deixa de escrever ele aqui, que eu vou ler e vou te responder. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, só falar comigo aí. Eu também aceito perguntas sobre alemão e Alemanha lá no meu Instagram, então se você colar lá, vai ter nos meus destaques uma abinha perguntas. Você pode digitar o que você quiser lá também, que eu vou te responder num videozinho. Eu te espero então domingo que vem para mais um vídeo sobre o alemão e a Alemanha, e lá você pode esperar mais conteúdo sobre o idioma ou sobre a cultura alemã para você continuar aprendendo, você que está na pegada de estudos aí, para falar alemão. É isso, abraço!